Boa noite a todos. Boa noite. Hoje viemos conversar sobre um grande anseio humano, um grande anseio da nossa alma, que é a paz. A paz talvez hoje seja uma palavra que melhor traduza o que a gente mais precisa para as nossas almas, para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a cidade, para o Brasil e para o mundo, né? Todos nós, de alguma forma, estamos impressionados com o terrorismo, a violência, a corrupção, os crimes no geral, que tanto nos afetam, porque são todas maneiras, notícias, situações que nos tiram a paz. Mas a gente, para poder almejar alguma coisa, para poder buscar alguma coisa, a gente precisa saber o que está buscando. Imagina se hoje aqui a gente se propusesse a buscar uma coisa, mas não soubesse o que. A gente ia ter jeito de achar? Não se pode achar uma coisa que não se sabe o que é. Então nós precisamos pensar, que paz é essa que a gente quer? Para poder ter alguma esperança de encontrar a paz, a gente precisa saber que paz é essa. Afinal de contas, como se dá? Como a gente pode caracterizar essa paz que a gente quer? Pelo que a gente vê na vida, pelo que a gente vê nas pessoas, dois tipos de paz dominam o pensamento humano. Uma primeira paz é aquela paz da dominação. As pessoas costumam falar assim: na minha família está tudo bom porque todo mundo faz do jeito que eu quero. No meu trabalho está tudo bom porque todo mundo me obedece, todo mundo faz o que eu quero. Meu casamento está bom porque minha mulher me obedece. E assim a gente vai tendo uma paz que na antiguidade, lá no tempo de Roma, chamava Pax Romana, que era quando o dominador romano, ele achava que tudo estava em paz quando ninguém se rebelava contra a dominação. Quando todo mundo aceitava tudo que o romano queria que fizesse, o mundo estava em paz. Mas essa paz do dominador, essa paz imposta, essa paz de quem manda, será que é uma paz de verdade? Será que essa é uma paz de qualidade? Ou será que é uma paz de um ponto de vista, né? A paz que está tudo bem só para um lado, será que é paz de verdade? Meu avô, durante uns conflitos que teve em casa, ele falava assim: no meu tempo que era bom, o homem mandava, a mulher obedecia, o homem sabia o que tinha que fazer, a mulher sabia o que tinha que fazer e todo mundo estava em paz. Será que essa paz é boa? Será que essa paz é uma paz verdadeira? Não. Ou é uma paz unilateral? A paz pode ser unilateral? Uma paz de verdade pode ser unilateral? Uma sociedade que está boa, mas está boa para os ricos só? Não. Será que é boa? Uma relação humana, uma relação de trabalho que está boa só para o patrão, pode estar boa? E mesmo o inverso. Se o empregado estiver ganhando o seu dinheiro e o patrão não estiver tirando dinheiro nenhum, isso vai se sustentar? Vai chegar uma hora que o patrão vai ter que mandar embora porque não está ganhando, não está tirando nada? Sim. Então, a paz, para ela existir de verdade, uma primeira lição que a gente tira daí: ou é para todo mundo, ou não é para ninguém, ou é uma falsa paz, né? A outra paz que as pessoas buscam muito é uma paz de não ter problema. Quando eu não tenho problema, eu estou em paz. É a paz que a gente busca nas orações, é a paz que a gente busca nos desejos de aniversário. Tudo vai estar bem quando eu não tiver problema. Essa também é uma paz discutível. É a paz do aluno que só gosta da aula quando o professor não dá lição. Só que, assim como o professor e a escola não podem deixar de dar lição, a vida não pode deixar de ter desafios para a gente. Porque a paz da acomodação,
é uma paz também ilusória, porque é uma paz, digamos assim, um aluno que passe 5, 10 anos numa escola, sem lição nenhuma, ele está tendo alguma vantagem? Que vantagem ele está tendo? Ao contrário, ele está perdendo 10 anos da vida dele que ele poderia estar melhorando, e ele está na mesma, porque não teve lição nenhuma. E no fim, se a gente espremer essa felicidade, essa paz que a gente busca, é uma paz sem desafio, sem problema. Porque na nossa concepção, se a gente tem uma doença, se a gente tem um conflito em família, um parente problemático, tudo isso nos tira a paz. Se a gente tem um problema de falta de dinheiro, a gente fica em paz? Essa paz humana, ela é frágil, ela se abala com qualquer coisa. Tudo nos tira do sério. Se você é pacífico só até a página 2, vem uma pessoa e é fácil te irritar, é fácil te tirar do sério, essa tua paz é muito fraca. Essa tua paz é muito fraca. Qual é a paz forte, então? A gente costuma ter ilusão, por exemplo, família boa é aquela que não tem briga, que ninguém discute, que não tem problema nenhum. Será que isso é uma família boa? Será que isso é uma família forte? Ou ao contrário? Não tem graça. Pois é, forte talvez seja a família que tenha problemas, que passe por diferenças, mas que consiga resolver esses problemas, que tenha maneiras de resolver. É mais ou menos como você comprar um carro. Você compra um carro, mas não quer que o teu carro tenha ferramentas. Como assim? Se eu tiver um carro sem ferramentas, é pressupor que o meu carro nunca vai dar problema. Só que isso não existe. Não existe família, não existe relação, não existe sociedade, nem equipamento como carro ou casa que você não precise reformar, carro que você não precise consertar, e não existe relação que você não tenha nada para conversar. Ah não, tá tudo bom. Quando fala que tá tudo bom numa relação, tem o primeiro perigo que a gente já conversou. Tá tudo bom só de um ponto de vista, do outro ponto de vista não está. Primeira ilusão. Segunda ilusão é que tá bom, mas existem incômodos, existem situações que as pessoas não estão querendo enfrentar. Em psicologia, chama-se isso de segredos familiares. Então é aquela coisa, ninguém toca no assunto. Ninguém fala daquele problema que todo mundo sabe qual é. E quem vê de fora fala assim, puxa, ninguém está falando em voz alta, ninguém está se xingando, não tem ninguém batendo um no outro, então essa família está em paz. Mas será que está em paz? Será que a gente pode estar em paz quando existe um problema que a gente não está querendo enfrentar? Por exemplo, a minha gatinha tem muito medo de tempestade. Aí quando tem tempestade, ela tem uma colcha que fica em cima do sofá, ela põe a cabeça debaixo da colcha e ali ela fica tranquila. Mas é uma tranquilidade verdadeira ou é ilusória? Porque a tempestade continua. A tempestade continua. O possível perigo dos raios continua também. Eu falo possível perigo para ela estar dentro de casa, mas na cabeça dela está passando perigo. Então nós gostamos muito de nos iludir com uma falsa paz. E Jesus, quando entrava nos ambientes, ele saudava as pessoas de um jeito muito especial. A paz esteja convosco. E ele ainda alertava, eu não lhes trago a paz do mundo, eu lhes trago a minha paz vos dou. E aí nós, que reconhecemos Jesus Cristo como nosso mestre, a gente precisa, aí sim, depois de perceber as ilusões da paz humana, precisa entender quais as características da paz do Cristo. Gosto muito, inclusive, das missas católicas, quando a gente vai no meio da missa
e tem uma altura que um dá a mão para o outro, um saúda o outro, todo mundo que está em volta, e fala: a paz de Cristo. Só que os ritos, eles também podem ser vazios de significado. Se você não entendeu o que você está desejando para o outro, se você não entendeu o que vem a ser a paz do Cristo, vai ser só uma maneira de falar, uma maneira de se expressar que não diz nada. Como quando você fala: ai meu Deus, uma coisa está para acontecer, se fala ai meu Deus, ou então Deus vos acuda, é só uma expressão. A palavra Deus não tem o menor significado naquele contexto. Nós precisamos entender, afinal de contas, qual é a paz do Cristo? Será que é uma paz de dominação? Será que Cristo vai estar em paz quando Ele for idolatrado pela humanidade inteira? Todo mundo, a terra só vai estar em paz quando não tiver mais budista, não tiver mais muçulmano e todo mundo for cristão? Não. Talvez esse tenha sido um dos pensamentos que mais trouxe guerra para o mundo. Porque os cristãos faziam as cruzadas achando que iam levar Deus para todo mundo. E o pior, de lá para cá, agora eles estão fazendo a mesma coisa. Matar em nome de Deus. Que coisa terrível. E essa é uma pretensa ação do bem de Deus, da paz. Mas é claro que isso não é paz. Então a gente precisa pensar quais as características da paz do Cristo. A paz esteja convosco, a paz do Cristo, a paz de Deus. Que características, que situações nós podemos construir para alcançar essa paz do Cristo? Então, nós na vida vamos ter problemas, ao contrário do que pensamos nós mesmos em muitos momentos, que a vida sem problema é como uma vida em paz. Mas a vida em paz, a família em paz, não é aquela que não tem problemas, mas é aquela quando a gente consegue perceber e aprender com os aprendizados, aprender com as situações. Você tem um conflito em casa, não é problema. Isso não precisa te tirar a paz. Você tem um conflito financeiro, isso não precisa ser problema, não precisa te tirar a paz. Tanto é que numa sala de espera de um hospital ou num ambulatório de oncologia, por exemplo, você vai ter todas as pessoas com câncer. E entre todas as pessoas que estão com a mesma doença, às vezes uma pessoa que está em situação mais grave de todos é o mais pacífico, é o mais pacificado, é o mais tranquilo. Por que será que uma pessoa pode estar com câncer, mais próximo da morte, e pode estar mais pacificado do que outro que tem um câncer menos agressivo, mais tratável? Afinal de contas, são as situações que nos tiram a paz, ou é a maneira como a gente lida com as situações? Acho que é a aceitação. Aceitação. Nós podemos viver as situações e aceitar que elas foram permitidas por Deus. Todas as nossas situações, quando elas foram permitidas, porque tem situações da vida que não foram programadas por Deus. Ora, vem um homem aqui na frente e mata o outro. Essa pessoa, esse assassinato estava programado por Deus, será? Não, claro que não. Deus não trouxe, não programou nenhuma vida na Terra e falando assim, a missão, você veio com uma missão de ser assassino, uma missão de ser homem-bomba, uma missão de ser estuprador, uma missão de ser corrupto. Pode ter isso? É claro que não, claro que não. Então, nós vemos as situações, mas quando elas são permitidas por Deus, e isso é um desafio para a gente entender a vida, para a gente entender o mal. Mas como é que Deus permite que tanta coisa ruim aconteça? A gente não se pergunta isso na frente de uma televisão? Tanto absurdo que tem. Uma pessoa vai lá, cheia de bomba, vai no local público, estoura aquelas bombas, se estoura, mata 30, 40, 50 pessoas. Como é que pode ser isso? Como Deus permite que isso aconteça?
Nós só podemos ficar em paz no mundo se nós entendermos esses aparentes males, essas adversidades. A adversidade é o que é contra mim. Se eu vir cada coisa errada aqui no mundo como uma coisa contra mim, meu Deus do céu, tem muita coisa errada no mundo? Você vai estar colocando o mundo todo contra você. Será que tem alguma coisa que é contra você nesse mundo? Com certeza. Será que tem contra? É uma pergunta interessante. A Bíblia pergunta para a gente assim: se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que tem alguma coisa contra a gente? Pensem. Se Deus é bom e é todo poderoso, será que pode ter alguma coisa no mundo que seja de verdade contra a gente? De verdade, não aparência. Ele é justo. Aí a gente pode pacificar a nossa maneira de ver o mundo. Porque se a vida trouxe uma doença, se a vida trouxe para você um pai ou uma mãe que não era exatamente o que você queria, um filho que está longe de ser o teu sonho, quem tem um filho excepcional, um filho autista, um filho portador de paralisia cerebral, ele tem uma tarefa de aceitação que sem essa, se ele não aceitar, se ele não desenvolver a aceitação dentro dele, ele vai ficar negando, ele vai ficar maltratando, ele vai ficar, pelo menos, tratando insuficientemente o filho a vida toda. Por quê? Eu não aceito o filho que eu tenho. Tem gente que não aceita a doença que tem. Tem gente que não aceita o sexo que tem. Tem gente que não aceita a vida. Olha para o espelho e fala: eu sou orelhudo, e aquele problema físico, um nariz, um olho, uma situação. Tem gente que é baixinho e que não consegue ter paz na vida, não consegue ter tranquilidade, porque a condição dele de ser baixinho tira a tranquilidade dele. Ou alto, ou qualquer outra coisa, ou gordo, ou careca. Tem muita gente que perde a paz por ter isso. E o mais incrível é que a busca por resolver o problema, que aparentemente é o problema da vida dele, às vezes tira mais a tranquilidade ainda. Tem hoje mulheres que estão morrendo numa cama de cirurgia plástica para ficar mais magras. Anorexia. Tem mulheres que fazem operações para tirar costelas. Nossa. Tem outras que querem ficar tão bonitas, com a boca tão proeminente, que ficam monstruosas, ficam horríveis. Então uma pessoa querendo ficar bonita, fica feia. A pessoa querendo dominar e não ter gordura, ela pode morrer. Então, essa felicidade, essa paz, essa harmonia que a gente está buscando, mostra a sua insuficiência. É como se fosse um remédio que tem mais efeito colateral do que solução. Você toma um remédio, vamos dizer, um remédio para dor de cabeça, até para a tua dor de cabeça, mas dá o problema A, B, C, D, E, e você fala: pelo amor de Deus, o que adianta eu tomar esse remédio se ele me deixa tão mal? Não é? E hoje em dia a nossa paz está gerando mais conflito do que dando paz de verdade. A paz de Deus, a paz do Cristo, certamente tem a ver com o entendimento de como se dá a ação de Deus. E a partir do entendimento você chega na aceitação. E para isso o Espiritismo é exemplar. Porque no Livro dos Espíritos você tem grande parte do Livro dos Espíritos falando, por exemplo, das leis de Deus. Ou seja, Deus opera nas nossas vidas dentro de certos parâmetros. Ele trabalha dentro de uma certa lógica, e quando você entende isso, você pode alcançar essa paz de uma maneira fantástica. Por exemplo, Jesus falou que nós aprenderemos sempre pelo amor ou pela dor. Essa frase é uma frase conhecida. Quem de verdade entende que Deus atua dessa maneira, primeiro pelo amor
E se a pessoa não entende a linguagem do amor, é que chega a linguagem da dor, a gente pode alcançar uma maneira de viver muito mais harmônica, muito mais tranquila. Por quê? Porque as situações vão chegar e chegam nas nossas vidas, nas vidas de todos nós, através de quê? Deus opera nas nossas vidas pelas pessoas. Tem pessoas à sua volta com problema, tem a sua volta com problema, tem a volta do problema. Todos nós temos pessoas com problemas à nossa volta. A questão é, qual tem sido a nossa atitude? Quando a gente se abre para acolher uma pessoa do nosso lado que está com problema, eu estou pela solidariedade, pela caridade, pela fraternidade, pela empatia que faz eu me colocar no lugar da outra pessoa. Eu vivo um pouco o problema da outra pessoa. Eu consigo me colocar no lugar dela e através disso eu aprendo muito do que aquela situação tem a propiciar para aquela pessoa. De uma maneira muito concreta, se você tem um sobrinho que está nas drogas e você ajuda a sua irmã, o seu irmão a enfrentar esse problema, se Deus o livre, daqui a um certo tempo o seu filho cair nas drogas, você já não está mais capacitado para trabalhar com isso? É parecido com a vacina, gente. A vacina é um pouco de doença que o médico coloca no teu corpo, mas ele coloca bem pouquinho para gerar os anticorpos e o teu corpo ficar forte para quando vier a doença de verdade, você ter como enfrentar. A paz de verdade nas nossas vidas, ela se dá não pela acomodação, mas pelo crescimento, não pela dominação, mas pela harmonia. É uma paz muito diferente, a paz dos homens e a paz do Cristo e a paz de Deus. Nós podemos buscar a paz do Cristo e somente entendendo a paz do Cristo e a paz de Deus como a paz do amor e não a paz da dor, nós vamos aprender com todas as situações. Porque a grande promessa que a escola do mundo já faz para o aluno que presta atenção na aula, que aprende, é que ele vai passar de ano, nunca mais tem que repetir as mesmas provas. Mas também a grande ameaça que a escola faz para os alunos é que aquele que não aprender vai repetir as mesmas lições. E não tem nada que nos tire mais a paz do que saber que nós vamos ter que sofrer tudo de novo. Tudo de novo. Que nós consigamos, abramos nosso espírito para dizer, como Jó, que era um homem do Antigo Testamento, que a história dele foi contada no Antigo Testamento, um homem que tinha tudo, emprego, posses, dinheiro, família, amigos, respeitabilidade social, saúde, toda a sua família com muita saúde, de repente começou a perder tudo. A sua fazenda, o seu sítio, a sua produção, ele perdeu todos os seus bens. Daqui a pouco ele perde um filho, perde outro, perde a mulher. Daqui a pouco ele é acusado de ladrão, ele perde a consideração social, ele perdeu tudo. E ali, Deus, através de Jó, passa um exemplo para a gente. Porque ele, num momento crucial, onde ele estava no fundo do poço, tinha perdido tudo, ele falou assim: Deus deu, Deus tirou. Eu me coloco à disposição e dou graças a Deus por ele ter querido testar o seu filho, o seu servo. Por quê? Porque o aluno bom, quando ele é testado, quando ele é provado, ele é promovido. E o aluno ruim não quer saber de prova. Por quê? Porque ele não tem capacidade, ele não está preparado. Jó e nós precisamos nos preparar para ter confiança em nós e confiança em Deus. Porque com essas duas confianças a gente vai conseguir se promover através da dor, crescer através da dor, aprender através da dor. E essa com certeza é a paz que qualquer educador, qualquer professor, qualquer pai e muito mais do que todos, o melhor de todos os professores, o melhor de todos os pais, que é Deus, vai querer para nós.
Então, que a gente diga do fundo da alma que a paz de Deus esteja conosco. Assim